Oi! Oi, gente! Caí aqui. Nossa live caiu, tá? Vamos voltar, gente! Voltem, voltem! É, manda aí pras mães que tá um bate-papo tão legal, né? Vamos voltar então. Tô aqui avisando minhas aluninhas no grupo do Whats, tá? Pra voltar pra cá. Isso aí, vamos voltando, caiu. Como isso acontece, gente? Antigamente, aquela nona, né? Antigamente isso não acontecia por aqui, mas agora, não sei se tem muita gente utilizando o Instagram, porque antes era realmente menos pessoas por aqui, né? Agora direto cai. Mas não tem problema, a gente continua, né? Eu tava fechando então o nosso segundo tema, indo para o terceiro tema, que é os erros, os principais erros na introdução alimentar. Enquanto o pessoal vai entrando, me mandem aqui, gente, o que vocês já ouviram de pediatra, de pitacos de amigos, de parentes, de vós, que vocês já sabem que não é o correto. Me manda aqui, o que você já ouviu assim de mais absurdo? Aqui uma semana bem complicada, além do nascimento dos dentes, está engripada também. Ana, é, essa época é complicado, né? Começa a aparecer as gripes e tal. E isso tem impacto direto na introdução alimentar, né? A gente tem que entender isso, colocar os alimentos mais fáceis de ser, de mastigar, né? Mais fácil de comer, né? Tudo para ajudar para o bebê fazer essas refeições, principalmente as refeições principais, ficou boa, né? Porque ainda mais agora, né, doentinhos, que eles precisam estar consumindo todos os nutrientes, né? Então a gente tem que dar um jeitinho de fazer essa oferta. Como que a gente faz isso? Colocando os alimentos da preferência, né, fazendo comidinha do jeito que eles preferem, ou é pegar, ou é oferecer na boca, tá? A Joslene, com 2 meses, minha mãe disse que tinha que começar a dar chá. Isso é comum. Isso é comum. Já ouvi muito isso também, Joslene. Chá, suco de laranja-lima. Quem mais já ouviu essa do suco de laranja-lima? Hein, gente? Iniciar a introdução antes, tá? Existe inúmera, vocês vão me mandando aí que eu vou comentando com vocês, tá? Gente, infelizmente eu ouço assim muito desses erros, e eu estou aqui falando, chamando de erro, né? Mas não na forma de julgar. Então, assim, antes de eu vir falar aqui com vocês, eu fiz um embasamento, antes de montar o meu curso, eu estudei bastante, né? Então, eu procuro estar sempre atenta para tudo que sai de novo aqui no Brasil, principalmente. Então, são recomendações atuais que a OMS faz, né? Que o Ministério da Saúde faz. Tá? Então, quando eu trago aqui esse tipo de informação, gente, ela é com embasamento científico. Não é um achismo meu, não estou aqui para julgar o que é certo e o que é errado. Não, alguém já fez isso, alguém já estudou e definiu. Eu estou aqui passando para vocês apenas o que é certo, com embasamento científico. Então, quando eu falo dos erros atuais da introdução alimentar, é baseado nisso, tá? E a grande maioria dos erros, na verdade, não foram erros, um dia foram verdades, tá? Então, por exemplo, o nosso principal erro, que eu costumo chamar de erro, mas assim, que eu ouço muito, é iniciar a introdução alimentar antes dos 6 meses. E isso, um tempo atrás, lá muito antigo, era comum, era normal fazer esse adiantamento, né, da introdução alimentar. Começava lá com 3, né, começava lá com 4, com 5.
E graças a Deus as pesquisas evoluíram, né? E esse tema, nosso tema, também evoluiu. E hoje a recomendação é começar com 6 meses, né? Mais os sinais de prontidão. E, gente, isso é muito importante porque antes desses 6 meses a gente não tem segurança para entender que o sistema do bebê, o sistema digestivo, o metabolismo, tudo isso, né, está pronto, ainda não está 100% formado, né? O bebê não está preparado para receber outros alimentos até essa idade, além do leite materno ou fórmula. Tá? Isso pode trazer lá para frente alguns danos, né? Ou muitos danos, né? Mas isso veio da onde? Isso veio de antigamente, tá? Então, a grande maioria dos pediatras ou de outras pessoas, né, das avós, das mães, que falam, começou antes, precisa começar antes, gente, é porque uma vez aconteceu, tá? Mas os estudos evoluíram e hoje a gente entende, então, que não precisa, ou melhor, que não deve, que não é indicado mais, tá? Outro erro que está, praticamente todos os erros estão ligados, tá? Mas outro erro bem comum que eu ouço e que vieram conversar comigo até essa semana, tá? Para perguntar sobre o suco, tá? Também antigamente, igual eu comecei falando aqui, quem já ouviu falar de dar suco de laranja lima para o bebê com 3 meses? Antigamente, por ser uma questão de iniciar a introdução alimentar com 3 meses, óbvio que precisava ter algo muito liquidificado, então começava com suco ou com algo batido mesmo, triturado no liquidificador, tá? Então aí a gente já entra até no próximo erro, de oferecer a comida ali toda triturada. E às vezes a pessoa que tá ali te passando isso, ela tem uma informação, mas não tem a outra. Opa, então mudou para 6 meses. Mas não mudou a questão do suco. Sim, mudou a questão do suco também e evoluiu muito, né? Então o suco, além de a introdução ter começado com 6 meses, ser indicado começar com 6 meses, o suco foi lá para depois de 1 ano. Por quê, gente? Pensa aqui comigo, a barriguinha do bebê, ele é pequenininho, o tamanho do estômago do bebê. Se vocês observarem a quantidade que o bebê come, ou essa semana que eu vou passar uma recomendação assim, norte de quantidade, porque é uma coisa que vocês pedem muito em relação à quantidade, é muito pouco. E se você pegar esse espaço que já é pequeno e colocar suco, né? Você oferece suco para o bebê, o suco ou o chazinho, o bebê vai tomar e vai ficar satisfeito, vai ficar com a barriguinha cheia, ele não vai ter o interesse de querer comer outra coisa ou mamar. Isso você está ocupando ou tirando o espaço de um alimento muito nutritivo, né, que são as refeições, ou o leite materno ou fórmula, e colocando apenas o suco, né? O suco tem vitaminas? Sim, gente, suco naturais são bons, mas são assim, o que eu tenho no suco de laranja? Vitamina C, né? Aliás, quando eu bati o suco, eu tirei todas as fibras, né? Eu tenho apenas uma vitamina ali, vou ter mais algumas outras, mas uma quantidade muito pequena. Diferente da quantidade de nutrientes que eu tenho num leite materno ou em um leite fórmula, ou num pratinho com os 5 grupos. Tá? A principal indicação de não dar suco antes de 1 ano é isso, porque ainda o bebê come muito pouco e eu tô preenchendo aquele espaço ali com um alimento não tão rico em nutrientes, né? E também, quando eu faço a oferta de sucos, como eu disse, eu tiro todas as fibras e eu tenho uma quantidade muito grande de açúcar presente ali. Açúcar que eu falo, gente, é da própria fruta, tá? Não é adição de açúcar, tá? Então a fruta ali, toda a fruta é rica em açúcar, né? Então quando eu faço essa oferta de suco, eu querendo ou não, tô dando
deixando mais disponível esse açúcar para o meu bebê. E isso pode sim criar uma predisposição para uma doença como obesidade, como diabetes, tá? Então, o suco a gente oferece depois de um ano. Essa semana também a gente vai falar as fases, tipo, de 6 a 10 meses, de 10 meses a um ano e após um ano. O que muda, né? O que eu ofereço, o que eu não ofereço? Eu acho que é lá por quinta ou sexta esse tema, tá bom? Deixa eu ver aqui que a Tainá colocou. Dei pro meu e não morreu. Essa frase. Essa frase, gente. A gente ouve muito, né? Qual mãe que não ouviu essa? Dar chá com 2 meses com açúcar, vindo assim pra acalmar. Minha neném sempre foi calma e tranquila, sem cólicas. Sogra sendo sogra, mas já ouviu. Ai, Tainá. Mas é isso, gente. É muito comum, tá? É mais comum que a gente pensa. E também é bastante comum, normal, essas informações não virem só dos familiares, virem também do pediatra, virem de outros médicos, tá? E outro erro bastante comum é a questão de liquidificar a comida do bebê, tá? Então, isso era para quando o bebê fazia introdução alimentar com 3 meses. Gente, evoluiu muito, agora é com 6 meses. Com 6 meses, o bebê já faz o quê? Ele já senta, ele já está preparado, ele já está se desenvolvendo, ele já pode pegar comida, né? Então, não preciso mais liquidificar. E a indicação é não liquidificar. O que acontece quando a gente liquidifica? Tá? A gente tira todas as fibras, a gente muda a textura, a gente muda o sabor, a gente muda a aparência do alimento, né? E não é esse o nosso objetivo. O objetivo da introdução alimentar é ensinar o bebê para todos os aspectos do alimento, né? Isso aqui é laranja, laranja é laranjada, ela é com essa textura, tem os gomos e tudo isso faz parte do desenvolvimento, né? Deixar o bebê tocar, pegar. E como eu disse antes, a mastigação, gente, é importantíssima, tá? Quais são os aspectos envolvidos atrás da mastigação? Tem a questão da fonética, então quando a gente ouve lá na frente, tipo, o meu bebê ou o meu filho que já tá maior, né, não fala todos os fonemas, né, tem uma dificuldade na fala e a gente vai investigar, né, tem umas colegas que são pediatras, quando elas investigam, o que encontra? A introdução alimentar feito com alimento liquidificado ou tudo esmagado. Então, a mastigação ajuda muito para essa questão dos fonemas, da fala, para a questão da respiração. Então, ajuda muito a fazer a respiração de uma forma bem certinha, né? E atrás tem outros malefícios, né? E esses malefícios, gente, o pior de tudo é que eles não vão aparecer agora, tá? Ele vai começar a aparecer lá no adulto, né? Ou na criança ou no adulto. Muito deles já vai aparecer somente lá no adulto. Alguns outros a gente já consegue observar nas crianças. Por isso é importante entender realmente o objetivo da introdução alimentar e o impacto dela na vida do bebê, né? Que era o nosso tema de hoje. Gente, quando vocês vão fazer a introdução alimentar, quando começam, a gente cria, eu sei, eu passei por isso, a gente cria uma expectativa em relação a o que eu tenho que comprar, qual pratinho, qual que é a melhor colher, que tipo de garrafinha que eu vou dar água, tudo isso. Mas se eu pudesse dizer para você que a coisa mais importante desse enxoval da introdução alimentar é o conhecimento, tá? É o conhecimento, é você entender, é você ajudar o bebê, você formar esse paladar do bebê, tá? Isso é pro resto da vida. Isso ninguém vai tirar nem de você e nem do seu bebê, do seu filho. Como você quer que o seu bebê seja no futuro? Como que você quer que o seu filho seja?
quando for adulto? Qual a alimentação que você espera que ele faça? Qual a saúde que você espera que ele tenha? Gente, tudo isso é baseado, é formado nesse período da introdução alimentar. Por isso que a gente ouve tanto falar dos 1000 dias. É por causa disso. Os impactos desses 1000 dias é lá na vida adulta, tá? Então, se eu puder dar um conselho, mais do que qualquer outra coisa, o importante é esse conhecimento. É você fazer de uma forma correta, a forma que você consegue fazer, né? A forma que você consegue adaptar para a sua rotina, mas tendo esse conhecimento. O bebê não vai precisar de um pratinho de ventosa de cara, o bebê não precisa de uma colher, usa colher de sobremesa, usa o copinho de pinga, gente. Lembra do copinho de pinga? Usa o copinho de pinga, tá? Mas o mais importante de tudo é você ter esse conhecimento. E eu era para ter falado já no começo e não falei do meu curso pago. Tudo isso que a gente falou hoje é uma base para você compreender sobre a introdução alimentar, né? E tudo que a gente vai falar essa semana são pontos importantes que eu tirei de dentro do curso, tá? Então, o curso pago, gente, ele é maravilhoso. E quem não conhece, eu convido para conhecer. Eu vou mandar o link do site para vocês darem uma olhadinha. O que você encontra lá? Inúmeras aulas, né? Videoaulas, inúmeras aulas em PDF, um material completinho para vocês imprimirem, para vocês estudarem depois. E as aulas ficam lá salvas. Esse curso é para bebês até 2 anos de idade, tá? E você pode consultar de forma online, você pode baixar o aplicativo e ter sempre disponível. Além de tudo, você tem um acompanhamento muito próximo comigo, tá? Então, é aquela coisa, tô com uma dúvida aqui, é na hora, gente. Manda a dúvida, a gente tira a dúvida. Tem um grupo, tem a nossa comunidade de mães, né? Mãezonas, então, apoiadoras, que ajudam, que facilita ali no dia a dia. Esse curso, gente, se você for parcelar ele fica menos de R$20. R$20 por mês, menos de R$20. Esse é o valor do conhecimento que você precisa ter para fazer com que o seu filho adulto tenha uma vida saudável, que tenha uma ótima saúde, tá? Então, se você tiver que escolher entre comprar pratinhos, colheres, eu sugiro. Invista em conhecimento. Se você está aqui, se o seu santo não bateu com o meu, se você não achou interessante o meu curso, tá tudo bem, mas você não precisa fazer comigo. Busque outro profissional, mas invista em conhecimento, tá? E quando eu falo, gente, que custa menos de R$20, se a gente for pensar, ele custa menos que uma consulta. Quanto que é uma consulta hoje? Tá? É muito mais do que R$250. Então, e não tem todo esse material, não está disponível por 2 anos e você não consegue ficar tirando dúvidas com acompanhamento muito próximo, tá? Então, depois eu convido vocês para ir conhecer um pouquinho mais do meu curso. Só para a gente fechar aqui, que eu gostaria muito de frisar para vocês, deixa eu achar. Que é a questão do liquidificado. Só voltando aqui um pouquinho, que eu quero frisar isso aqui para vocês. Quando a gente faz a oferta em pedaços, gente, a gente está desenvolvendo o bebê. E, na verdade, a gente precisa fazer a oferta tanto no esmagado quanto em pedaços. E o bebê vai fazer essa escolha, o bebê vai escolher o que ele prefere. Se ele prefere esmagado, se ele prefere em pedaços, e ele vai ter uma certa preferência e você vai perceber isso, tá? Só que o que acontece muitas vezes é que a mãe entra no mundo do medo, entra no mundo do amassado, do esmagadinho, tá? Por quê? Porque tem muito medo do engasgo. E mãe, o risco de engasgo para alimentos em pedaços hoje é menor do que para os alimentos esmagados e líquidos, né? Hoje o maior risco de engasgo está nos alimentos liquidificados, nos alimentos líquidos, no leite.
O que a gente precisa saber? Né? A gente precisa saber fazer a manobra, a gente precisa saber os cortes corretos, tudo isso para diminuir o risco do engasgo. E esse é o tema da última aula. Por que da última aula? Porque é o tema mais importante, né, gente? É importantíssimo você saber agir em caso de engasgo. É importantíssimo você saber o que é gag, o que é engasgo, tá? Mas é muito importante você entender isso, que o engasgo não está atrelado à comida em pedaços, tá? O engasgo pode acontecer com qualquer tipo de alimento. E o desenvolvimento, quando você faz a oferta em pedaços, é muito grande, é muito valioso. Eu não sou favorável a um método só, eu não sou da bandeira BLW, tá? Eu sou da bandeira dos 2 métodos. Eu sugiro que você faça os 2 métodos. Dentro do meu curso eu falo dos 2 métodos, do amassadinho e do em pedaços. Mas eu acho que tem que ter o complemento, tá? Um com o outro. E outra coisa, gente, não precisamos ser neuróticas, né? Porque não pode dar nunca amassadinho. Não, gente, como que você come purê até hoje? Conta aí pra mim, como que você come purê? Purê não é purê? Purê de batata não é purê esmagadinho? Né? Então, tudo bem se o bebê também, lá de vez em quando, comer uma batata espremida, esmagadinha, um purê, né? Outra coisa é a sopa. Você não come sopa lá de vez em quando e não é muito bom? O bebê também pode ter na sua introdução alimentar um dia ou outro a sopa, tá? Então não tem problema, não sejamos mães muito apegada com aquilo, né? Por isso que eu tô trazendo aqui para vocês o conhecimento, para que vocês tenham a compreensão e vocês definam aquilo que faz sentido para você, aquilo que você quer para o seu filho, para sua casa, tá? Não sejamos ferro e fogo, né? Gente, eu sou péssima em ditado, eu nunca falo os ditados porque eu sempre erro, né? Mas acho que esse tá certo. Deixa eu ver o que a Tainá falou. Sobre o suco que você falou, não entendem e questionam sobre o suco e a fruta. Minha sogra não entende qual a diferença, diz que é a mesma coisa. É muito comum a gente ouvir isso, né, Tainá? Mas quando a gente está oferecendo a fruta, tem toda essa parte da exploração, do desenvolvimento, né? Por que o bebê come, gente? Me digam. O que vocês acham? Por que o bebê come? Me contem aqui no chat. Me contem aí no chat por que vocês acham que o bebê come. Antes disso também, enquanto vocês escrevem, na verdade, para quem entrou depois, hoje está valendo prêmio, 10% de desconto lá na loja com amor de mãe, tá? Para quem fazer um print, eu vou até segurar minha caneca aqui, ó. Prepara o print, gente. Para quem fazer um print e postar lá nos stories, tá? Me marquem para eu saber, para eu poder mandar para vocês o cupom de desconto, tá bom? Eu sei que muitos de vocês já conhecem a loja com amor de mãe, já compram e tem muita coisa linda. Se vocês olharem as fotinhas da Lívia ali no meu perfil, as fotinhas de estúdio e tal, sempre tá com roupinha com amor de mãe, tá bom? Prepara o print. Eu falei prepara o print, porque senão vocês tiram e eu fico toda, né, falando. Gente, isso aí, deu tempo de chegar aqui pra mim, ó. Por curiosidade, por imitação. Isso mesmo, tá? Então, um dos dias também dessa semana a gente vai falar isso. Como precisa ser um ambiente, né? Como faz para preparar esse ambiente, para trazer o bebê para a mesa, porque é muito importante, né? Primeira coisa, o bebê vai comer ali por curiosidade. Segunda coisa, ele vai fazer a imitação. E só depois, gente, de um bom tempo, o bebê vai começar a comer por fome. Só depois de um bom tempo ele vai entender que aquele alimento lindo que tá na frente dele, colorido, além de ser lindo, vai matar a fome dele, tá? Então, é um tempo longo
para isso acontecer. Não espere que o bebê vai pegar aquilo e comer por livre espontaneidade, assim, né? Ele vai comer, ele vai tocar, ele vai brincar, né? Ele vai explorar aquilo. E tudo isso é válido, tudo isso é muito importante, como a gente já falou hoje a noite toda, né? Já estamos aí batendo 1 hora. Essa exploração, ela tá envolvida com o desenvolvimento do bebê, tá envolvida lá no futuro adulto que seu bebê vai ser. Gente, é isso por hoje. Muito obrigada pela presença de todos, de todas. Foi um prazer estar aqui. Desculpe a gente ter caído, então, mas gostei muito que vocês voltaram. Tem mãezinhas me pedindo o resuminho da aula. Tô aqui pensando, né? O que eu vou fazer? Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um post agora da aula de hoje. E se vocês querem um resumo, ou vocês querem essa aula gravada para assistir novamente, vocês me deixam lá no comentário desse post que eu vou fazer daqui a pouco. Eu quero, tá? Dúvidas? Vamos de dúvidas? A Suzy me mandou uma dúvida que eu lembrei. Gente, dúvidas? Então, com dúvidas, mandem aqui. Mandem que a gente vai conversando ainda mais um tempinho. Suzy, sobre dar ovos com... Sobre dar ovos, pode com 8 meses? Pode, Suzy, pode com 6 meses, tá? A partir do 6º mês, você pode incluir o ovo na alimentação do bebê. Ovo omelete, ovo mexido, ovo cozido, ovo nas receitinhas. As receitinhas a gente inclui lá com 10 meses, tá? Para o bebê, o bebê ainda precisa conhecer o alimento ali na forma dele mesmo. E outra, porque é um desenvolvimento não só do bebê, mas da mãe também, né? Então não precisa se preocupar com receitas elaboradas e tal. Então as receitinhas, eu sei que todo mundo fica ansioso para fazer a receitinha, mas pode deixar lá pro 10º mês, tá? Eu ofereci antes, não tem problema, pode oferecer de vez em quando, tá? Só aclara o ovo todo. Importantíssimo, a gente vai falar essa semana de alergênicos. O ovo é um alergênico. Isso é também, eu poderia ter colocado aqui, ó. Esqueci, eu vou anotar para a próxima. Um erro muito comum é oferecer o ovo só com a gema, né? Sem a clara. Por quê? Porque o ovo é um alergênico, a gente tem uma proteína que desencadeia essa alergia no ovo. E o que era recomendado antigamente? Fazer a oferta sem a parte da proteína, sem a clara, né? Para evitar ou diminuir essa questão da alergia. Não, hoje o indicado é você fazer a oferta do ovo inteiro, clara e gema, até os 10 meses. Então, quanto antes você fazer a oferta, melhor. Por quê? Porque é quando a gente tá... quando o bebê, né? Nós já passamos, mas quando o bebê está na janela imunológica dele. Então, quando você identifica uma alergia, a chance de você fazer as próximas ofertas e essa alergia desaparecer, de você conseguir resolver essa questão alérgica, é muito grande. Então, é importante você fazer todos os alergênicos até os 10 meses. Lógico que o leite de vaca, por exemplo, você não vai conseguir oferecer antes, né? Que é mais tarde. Mas os que você consegue oferecer antes, fazer a oferta até o 10º mês, tá? E o ovo é um deles. Então, gente, a gente vai falar essa semana, mas só pincelando aqui, todo o alimento alergênico que você for fazer oferta, de preferência no almoço, e sempre observar as reações, se vai ter vermelhidão, se vai ter náusea, diarreia, e são inúmeras, tá? Mas você vai conseguir perceber manchas pelo corpo, coceira, tem várias questões aí para você poder avaliar se é uma alergia ou não. Não percam as aulas dessa semana que a gente vai falar disso, um tema muito importante, assim como o engasgo, né? Mais alguma pergunta, gente? Pode mandar, que dá tempo ainda. Eu falei que as nossas aulas iam ser de 30 minutos. Mas, né, foi 1 hora. Tudo bem que a gente caiu, voltou. Mas se vocês ficarem, eu vou ficando também.
Tá? Então, combinado, o print para receber o desconto lá da lojinha com amor de mãe. Vocês vão pirar, vocês vão se apaixonar naquelas roupinhas. E também na próxima foto agora que eu vou postar ali no feed, comenta eu quero para eu decidir se eu vou colocar essa aula disponível para vocês estudarem depois, fazer um resumão, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Gente, um grande beijo. Dúvidas pode me mandar no direct, tá? Se não me mandaram aqui. E até amanhã, amanhã às 9 horas, nosso encontro aqui. O que vocês precisam trazer? O caderninho e o chazinho, tá bom? Beijão, tchau, tchau, mamães!